vou focar na depressão, né? Então, assim, eu vou estar falando principalmente sobre a depressão no HIV, não vou estar falando sobre os transtornos neurocognitivos, que também são importantes e que eu também estudo, mas eu vou estar focando nessa palestra sobre a depressão. Primeiramente, é óbvio que eu preciso parabenizar vocês por essa iniciativa nesses tempos surreais que nós estamos vivendo, né? Essa questão do vírus, né, e esse isolamento, e esse clima de apocalipse, e vocês estarem aí, né, mantendo toda a bandeira ali da ciência, então isso eu acho muito bacana, e é claro que eu agradeço imensamente por terem me convidado, eu precisaria falar da minha amizade com o professor Scholl e com o professor Glaucio Aranha, que são os organizadores. Enfim, é uma amizade muito antiga, que se iniciou em 2010, quando eu organizei o primeiro simpósio de neurociências em Dourados, Mato Grosso do Sul, que é onde eu sou professora, e desde então, 2010, a nossa amizade só foi se intensificando, se aprofundando, e, enfim, é uma felicidade muito grande. Claro que eu gostaria de estar no Rio, porque sempre fui convidada por ele, isso foi associado a momentos maravilhosos no Rio de Janeiro, dessa cidade que dispensa comentários, né, e Niterói também, tá? Mas, mesmo assim, eu acho que é um prazer e um desafio estar falando assim com vocês. Desafio porque agora eu fico olhando a minha cara, fica um pouco estranho. Mas, enfim, vamos ao assunto e repetindo que eu estou realmente muito feliz de estar tendo essa oportunidade. Muito obrigada, professora. Olá. Seja muito bem-vinda. Eu vou tentar não olhar para mim, porque eu acho que isso me atrapalha. Para a gente falar do HIV, então, por que falar desse assunto? Então, eu acho que por pelo menos dois motivos. Um motivo é que, embora a gente tenha hoje números do Covid, eu não sei quantos bilhões e não sei tal, tá, mas pessoas com HIV hoje no mundo são 38 milhões. Então, a gente tem um número muito alto e muito significativo de pessoas vivendo com o vírus HIV. Por que isso é tão importante? Porque se a gente for comparar, por exemplo, com o Covid a pessoa tem, ou ela vai morrer, ou ela vai sobreviver e aquilo vai se acabar. Então, ao que se sabe, não existem grandes sequelas do Covid, ou pelo menos não se trata de uma doença crônica. Ao contrário disso, a infecção pelo HIV, sabidamente, é crônica. E não tem ela tem tratamento, mas ela não tem cura, a pessoa vai necessitar de tratamento a vida inteira. E quando eu falo, então, de 38 milhões de pessoas no mundo, isso, então, se torna relevante. E também considerando, não só o fato de ser crônica, de longa duração, também considerando o fato de que o grupo mais atingido, as pessoas que iniciam a infecção, o grupo que mais se infecta, está na faixa etária de 20 a 45 anos, ou seja, é a faixa etária, e principalmente de 20 a 35 anos. De 20 a 35 anos, você tem 53% das pessoas que se infectam. Então, a gente está numa fase de vida onde as coisas estão se definindo, principalmente no sentido profissional, onde eu estou atingindo, 30 e poucos anos, eu estou supostamente começando a caminhar para o meu pico de performance profissional, em termos de formação, em termos de conhecimento e de prestação de serviço. Então, quanto mais pessoas com HIV eu tenho, e se essas pessoas não ficarem bem, elas podem ficar bem, mas se elas não ficarem bem, isso além de um drama pessoal, um drama familiar, isso daí também é um problema socioeconômico para o país acometido. Vocês terem uma noção, no Brasil, o HIV tem uma prevalência de mais ou menos 0,4%, 0,6%. Agora, na África do Sul, que é um país que eu visitei em 2016, porque lá também tem uma professora que eu conheço e que também trabalha muito com HIV, na África do Sul, 20% das mulheres entre 15 a 45 anos, mulheres em idade fértil, 20% vivem com HIV. Assim, né? E o HIV não é uma coisa assim, simplesmente você vive com HIV, ele está associado a várias complicações, ele está associado a vários pequenos problemas de saúde, dentre eles o estado pró-inflamatório, que é sobre o qual eu vou falar. Então, assim, a gente está falando sobre uma doença que é importante e sobre uma doença que não está resolvida. Segunda doença que a gente vai falar é a depressão. A depressão também não precisa explicar que ela está sendo
uma pandemia, que a sua incidência aumenta de ano a ano, de década a década, que ela está associada ao suicídio, que ela está associada a absenteísmo, que ela está associada a vários problemas sociofamiliares, então a gente também não precisa falar, ela é extremamente importante. Então, se eu for juntar esses dois assuntos importantes, é que o fato é que a depressão nas pessoas com HIV é pelo menos 3 vezes maior. A frequência de depressão em pessoas com HIV, a prevalência é 3 vezes maior do que na população geral. Então, ou seja, na população de pessoas, nessa população das pessoas que vivem com HIV, a depressão acaba tendo uma importância maior. Ela tem uma relevância maior pelo fato de ser mais frequente e há indícios de que seja também mais difícil de tratar. Qual que é o problema de uma pessoa com HIV ter depressão? A gente sabe que a depressão é ruim, como eu já acabei de falar, que absenteísmo, problema sociofamiliar, suicídio, tudo, mas no HIV especificamente, a depressão, ela reduz nitidamente a aderência ao tratamento. Então, as pessoas com depressão, elas param de tomar o antirretroviral. E isso é uma coisa de estudos, mas é uma coisa que eu vi e venho vendo na minha prática diária continuamente. Você vê a pessoa, voltou depois de um ano, né, que eu fiquei deprimido, parei de tomar a medicação. O fato da pessoa parar de tomar medicação tem uma consequência para ela, porque ela pode gerar uma resistência ao vírus, né, o vírus ela cria uma resistência, mas tem uma importância também epidemiológica, porque ela pode espalhar o vírus com maior probabilidade para as outras pessoas. Por quê? Porque além também de aumentar, de reduzir a aderência ao tratamento, quando você tem depressão tendo HIV, você tem um risco maior de aderir a práticas sexuais não seguras. Então, é aquela tendência, dane-se tudo, seja o que Deus quiser, ou o que ele não quiser também, e não quero nem saber, e vou espalhar para todo mundo, e não... Assim, não no sentido de vingança, mas no sentido de descuidado pela desesperança associada à depressão. Então, as pessoas com depressão, a depressão em si, ela é um fator que contribui para o aumento da propagação da doença por essas duas vias, seja porque a pessoa deprimida não se trata, e além disso, ela tem um risco maior de praticar sexo inseguro. Além disso, a depressão, ela parece que piora o resultado ao tratamento, a resposta ao tratamento, ou seja, mesmo as pessoas que tomam a medicação, os antirretrovirais, estando deprimidas, essas pessoas vão ter uma resposta pior à medicação, ou seja, a tendência de que o vírus resista, de que ele se propague mais, etc. Então, a gente está falando de um assunto que, tomado tudo junto, quer dizer, o HIV é frequente, acomete pessoas muito novas, ele vai acompanhar essas pessoas em toda a fase da vida delas, por longos períodos, então ele muda a história de vida daquela pessoa. Muitos vão estar deprimidos, quer dizer, a porcentagem de depressão no HIV é de mais ou menos 30%, e 30% é bem alto, e essas pessoas deprimidas, elas começam a ter todos esses problemas de comportamento. Aí, como é que tudo começou? Eu vou misturar um pouco assim com a minha história de pesquisa, como é que eu fui me interessando por esse assunto. Eu estava, eu acho que foi até com o Scholl, no simpósio no Congresso no Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções, em Gramado. E lá eu assisti uma palestra sobre a teoria citossinérgica da depressão. Por quê? Porque a gente sabe que, apesar de a depressão ser tão frequente e de a gente ter no mercado vários medicamentos para tratá-la, fato é que esses medicamentos têm um efeito bom, mas que também não é tão bom assim, ou seja, há muitos casos de pacientes que não respondem bem aos antidepressivos. A literatura chega a dizer que o efeito deles é só em 50% dos pacientes. Na minha prática, eu não vejo isso, mas eu diria que 80% responde, 80% melhora, mas parece que fica ali uma certa uma tristeza de base, alguns sintomas de base, quer dizer, você tem uma remissão parcial. Enfim, além do tratamento, a gente não tem aqui aquele top tratamento para uma doença tão frequente,
Além disso, a gente não sabe muito bem por que as pessoas têm depressão. A gente não sabe o que acontece no cérebro. A teoria mais aceita, como todo mundo já deve saber, a mais aceita não, a mais tradicional, ela é a teoria monoaminérgica da depressão, que conclui que a depressão acontece, ou pelo menos ela se associa, ela se acompanha de como se fosse uma depressão das monoaminas no cérebro, ou de alguma forma elas não estão atuando da forma como deveriam. As monoaminas serotonina, noradrenalina e dopamina. Isso, as evidências que falam a favor dessa teoria são o fato de que, por exemplo, quando você está as observações, você usa reserpina, que é um depletor de dopamina, o animal ou a pessoa fica deprimida. Se você usa neuroléptico, que também inibe dopamina, também você tem um risco maior de depressão. Então, parece que baixa dopamina realmente aumenta a depressão. Mesmo os pacientes com Parkinson, quando eles estão na fase off, teoricamente com menos dopamina no cérebro agindo, eles ficam com mais sintomas de depressão. Também o fato de que os antidepressivos, que aumentam o nível de dopamina, né, que foram os inibidores da MAO, nos anos 50, 60, eles tratam a depressão. E algumas outras observações. Cocaína, que aumenta a dopamina no cérebro, deixa a pessoa no high. Mas acontece que a pergunta que ficou na ciência sem ser respondida é que, na realidade, esse aumento dos níveis de dopamina, serotonina, noradrenalina, ele acontece dentro de horas após a administração de antidepressivo. Mas, clinicamente, a remissão dos sintomas de depressão começa depois de 1 semana, 2 semanas, às vezes até 3 semanas. Então, o que acontece nesse intervalo de tempo? Então, parece que o aumento da dopamina ele pode ser o fator inicial, o processo inicial, mas ele não é suficiente para sair da depressão. E aí vem essa questão da teoria citocinérgica. Citocinérgica ou teoria inflamatória da depressão. O que é isso? Essa teoria foi desenvolvida mais ou menos nos anos 80, 89, alguma coisa assim, e as observações que levaram a ela foram assim, por exemplo, quando você tem hepatite C e trata com interferon, que é como se fosse uma citocina, você mexe com o seu sistema imunológico, você tem um risco maior de depressão. Ah, tá, então, aumento de citocina parece que aumenta a depressão. Segundo outras observações, pacientes que se suicidaram, que tinham nível de interleucina aumentada no líquor, ou pacientes deprimidos que tinham nível de interleucina aumentada, pacientes com doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, que tem processo inflamatório que tem nível de interleucina aumentado. Então, eles foram correlacionando. E aí surge uma coisa interessante, que é a observação de que os mamíferos, então, lá desde o ratinho, ou de outros mamíferos, enfim, o Shaw é biólogo, vai me corrigir, mas, enfim, os mamíferos apresentam um comportamento que é chamado de sickness behavior, que seria o comportamento de doença. Ou seja, quando a gente está doente, e agora na fase do Covid dá para ver isso, né? Quando você está com qualquer doença, uma gripe, uma amidalite, qual que é a sua tendência? A sua tendência é se isolar, é se recolher, é não ter muito interesse em atividades, em socialização, é se sentir cansado, sem energia, às vezes com dor, às vezes com muito sono, um pouco mal-humorado, ou triste, ou meio irritado. Então, esse comportamento, então, parece assim, que o organismo dos mamíferos faz com que o processo inflamatório somático se acompanhe de um processo inflamatório neuronal ou uma alteração neurocomportamental que teria, do ponto de vista evolutivo, a finalidade de fazer com que o animal se proteja, porque ele vai repousar, ele vai poupar energia, ele não vai se expor a situações de saída, de esporte ou de socialização, então ele não vai, talvez, até espalhar a doença para as outras pessoas, e também não vai se envolver com conflitos, com lutas, com disputas, etc. Então, o animal estaria se poupando, e poupando, assim, também a sua energia, ele não vai estar gastando energia e vai poder se recuperar. Então assim, a teoria citocinérgica da depressão, ela diz o seguinte, que o aumento de citocinas se associa à depressão. O aumento de citocinas causa depressão, ou é a depressão que causa o aumento de citocinas? Fica uma coisa meio
na dúvida eu vou mostrar para vocês que tem os dois caminhos, mas vamos falar primeiro do primeiro caminho, o aumento de citocinas inflamatórias, porque eu tenho as citocinas anti-inflamatórias e as pró-inflamatórias. Então, a depressão, tanto estudos clínicos em humanos, quanto estudos em animais, mostram que o estado depressivo, ele se correlaciona, ele é concomitante a um estado de aumento de citocinas, tanto no líquor quanto no sangue. Tá. Aí eu fiquei pensando nisso tal, e eu achei legal, e eu estava procurando uma coisa também para pesquisar, e eu falei, pô, mas aí o HIV, eu estava, não sei por que eu estava já pesquisando alguma coisa de HIV, e eu falei, pô, então, se o HIV é uma doença inflamatória, e com certeza uma doença inflamatória crônica, né, infecciosa inflamatória, então ele vai estar provavelmente relacionado ao aumento de citocinas. E aí, quando eu comecei a procurar, fazer uma revisão de literatura, e vi que era tudo isso mesmo, né, então não tive nenhuma ideia genial, mas é uma coisa que tinha, então, já muitos indícios falando a favor disso. Mas aí a gente viu, ou eu fui vendo, que é além disso. Então, não é só que o vírus HIV, os monócitos, linfócitos estão combatendo o vírus, gera um estado pró-inflamatório, gera uma inflamação periférica, que pode não ser tão florida, mas é uma inflamação suficiente para aumentar o nível de citocinas, e isso vai causar mudanças no cérebro. Então, não é só, no caso do HIV, não é só isso. No caso do HIV, o próprio vírus tem algumas características específicas de infecção que se associam a esse estado neuroinflamatório que predispõe à depressão. Quando eu falo da inflamação de um modo geral, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho artrite reumatoide, as minhas juntas ficam inflamadas, eu tenho anticorpos, tarará, e eu aumento as citocinas. Como que essas citocinas chegam até o cérebro? Parece que elas chegam através do nervo vago, elas chegam através daquelas áreas onde não tem barreira hematoencefálica, né, as áreas periventriculares, e quando elas estão no cérebro, essas citocinas que foram geradas fora do cérebro, elas entraram, aí elas começam a fazer várias coisas, como, por exemplo, ativar o CRF, a produção de fator liberador de corticotrofina no hipotálamo. O fator liberador de corticotrofina, por sua vez, estimula a hipófise a liberar CTH, que, por sua vez, estimula as suprarrenais a liberarem cortisol. O cortisol liberado pelas suprarrenais, ele deveria ter um efeito de parar, de fazer um feedback negativo, tanto em nível dos leucócitos, fazendo com que eles parassem de se inflamar tanto, de produzir essas citocinas, como também o corticoide, ele entra no cérebro e ele vai agir sobre os receptores do hipotálamo, fazendo um feedback negativo, falando para os receptores de glicocorticoide no hipotálamo, já tem corticoide na periferia, para. Mas acontece que, como na artrite reumatoide, por exemplo, pegando como exemplo, ela é uma inflamação crônica, quando isso não para de acontecer, quer dizer, a inflamação continua, a inflamação periférica continua, existe uma coisa que se chama resistência do receptor de corticoide. Então, aquele receptor, por algum motivo, por algum mecanismo, ele para de responder. Então, parece que são as próprias citocinas, elas produzem substâncias que podem bloquear esse receptor. Ele é um receptor interno e que tem que agir depois em nível de núcleo. Então, o que acontece nos estados de inflamação crônica é o seguinte, você tem a produção de CRF continua a CTH, continua o corticoide, e esse corticoide continua tentando fazer um feedback negativo que ele não consegue. Então, eu tenho um aumento do nível de cortisol e eu continuo tendo um aumento do nível das citocinas. Por sua vez, o corticoide tem um efeito tóxico sobre o cérebro, que se associa à depressão. Eu não vou entrar também em tanto detalhe bioquímico. Além disso, as citocinas, elas começam a fazer um estragozinho, né? Então, elas aumentaram o CRF, aumenta o corticoide, tanto periférico quanto no cérebro, mas aí também elas aumentam, elas agem sobre receptor NMDA, aumentam o nível do cálcio intracelular, e isso, por sua vez, é excitotóxico, é tóxico para o neurônio já não funciona direito, mas aí também elas agem sobre
os astrócitos inibem a recaptação de cálcio na fenda sináptica, então essa coisa de aumentar cálcio, de ter efeito citotóxico, elas também estimulam uma enzima que se chama IDO, que é uma enzima que começa a desviar o triptofano externo, ela começa a desviar o triptofano e transformar, ao invés de transformar no que o final vai ser a serotonina, ela começa a transformar em substâncias tóxicas, ela estimula um outro caminho que pega o triptofano e transforma em substâncias tóxicas. Quer dizer, além de reduzir a serotonina, que supostamente tem um efeito antidepressivo, ou contribui para isso, além disso, ela produz substâncias tóxicas que também agem sobre o receptor NMDA, que também aumentam o cálcio. Então, enfim, as citocinas, elas causam muitas alterações no sistema nervoso central que vão resultar ou vão se associar a sintomas de depressão e também, que eu não vou falar aqui, mas também de prejuízo cognitivo. Agora, o HIV, o que é? Além dele fazer tudo isso, por exemplo, o HIV está fora do corpo, ele também estaria atuando como se fosse uma artrite reumatoide, causando uma inflamação periférica, que eu quero dizer fora do sistema nervoso central, produzindo citocinas e fazendo tudo isso, tá? Então, ele se encaixa nisso daí. Mas o HIV, além disso, assim, ele tem uma predileção pelo cérebro. Na barreira hematoencefálica existem o que a gente chama de macrófagos perivasculares. E esses macrófagos, eles vêm da periferia e entram no sistema nervoso central e eles vão sendo sempre trocados, você vai tendo sempre um turnover. Só que como o macrófago está com o HIV lá dentro dele, nesse turnover o HIV entra dentro do cérebro. Por isso que se chama, esse mecanismo é chamado de cavalo de Troia, né, porque você pensa que é um macrófago bonzinho, que está fazendo ali o turnover, vindo da periferia, mas não, ele carrega consigo o HIV. Além disso, os antirretrovirais, eles não penetram tão bem a barreira hematoencefálica, por isso que eu posso ter a minha carga viral zerada, então eu uso o antirretroviral, a minha carga viral que eu colho pelo sangue, né, no plasma, a minha carga viral está zerada, então aparentemente eu não estou replicando esse vírus, mas ele está dentro do sistema nervoso central, e dentro de alguns outros lugares também, que por isso são chamados de santuário. Aí, o que ele acontece? Quando ele entra pelo macrófago, aí ele sai. Uma vez entrando lá, ele sai, igual abriu o cavalo de Troia mesmo. Aí sai o vírus, ele salta para fora. E ele vai entrar dentro da micróglia, que é uma célula que está dentro do sistema nervoso central, mas que é da linhagem hematopoética, ela é da linhagem das células dos monócitos, né? Ela faz parte desse grupo. Então, a micróglia que estava, vamos dizer assim, adormecida, ela passa para um estado ativo, uma vez tendo HIV dentro dela, e a micróglia, começa a liberar o quê? Interleucinas. Então, quer dizer, o HIV, ele cria uma situação onde o próprio cérebro começa a produzir, ele mesmo, essas interleucinas, independentemente do que está acontecendo na periferia. E aí a micróglia produz interleucinas, que ativa o CRF, que ativa NMDA, que aumenta cálcio, que tem efeito citotóxico, e aí vai. Além disso, a gente sabe, tem um terceiro aspecto, que é que o vírus HIV, ele libera proteínas, as mais estudadas são o GP120 e a TAT, são proteínas que são também neurotóxicas, elas são tóxicas para os neurônios. E parece que o vírus tem uma predileção por neurônios dopaminérgicos, então ele fica muito localizado lá perto dos gânglios da base, e lá, por exemplo, a TAT, ela inibe a recaptação de dopamina, né? As moléculas que fazem a recaptação de dopamina, que estão nos neurônios dos gânglios da base, a TAT se acopla a essas moléculas, e aí você não tem a recaptação de dopamina, você aumenta o nível de dopamina na fenda sináptica. Por sua vez, a dopamina estimula, por alguma via, ela estimula a replicação viral, então você tem mais replicação viral, mais TAT, mais bloqueio da recaptação de dopamina, mais replicação viral, e assim vai, fica esse ciclo vicioso. Então, eu tenho proteínas excitotóxicas, eu tenho uma predileção pelo sistema nervoso, eu tenho, então, vários mecanismos inerentes a esse vírus, que outros vírus, por exemplo, não têm, mas esse vírus, por ser neurotrópico e por gerar todas essas coisas no cérebro, então, ele se associa a mais
ele tem mecanismos particulares que se associam a dano neural e à produção de citocinas. Então, ele fica muito bonitinho, fica muito bem encaixado esse modelo do vírus HIV causando depressão, por esses mecanismos químicos. Mas aí entra o outro lado, que a gente fala assim, bem, não está muito bem explicado tudo isso, porque primeiro, porque não é todo mundo que tem HIV que tem depressão, mas parece que é com todo mundo que acontecem esses mecanismos que você explicou. Então, todo mundo que tem HIV, o HIV vai entrar no cérebro, tá, mas então por que não é todo mundo que tem depressão? Né? Então, aí aí tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Uma é que, na minha experiência, vendo pacientes com HIV, e assim, eu não os vejo todos os dias, mas eu atendo pessoas com HIV desde 2009, então já se vão mais de 10 anos. E o que eu vejo muito é muito problema social, assim, de desemprego, de falta de dinheiro, de nível socioeconômico mesmo, e problemas familiares. Então, aí entra, o que eu quero falar é assim, é que o estresse, ele também leva a aumento de produção de citocina. Então, quer dizer que, se eu tenho HIV e acontece tudo isso, mas vamos dizer, eu tenho apoio, tarará, não tenho tanto estresse, talvez isso seja alguma forma de estar tamponando esses mecanismos tóxicos e neuroinflamatórios do HIV, e por isso eu não tenho depressão. A outra coisa que eu não vou detalhar, mas assim, existe o polimorfismo genético e existe toda a minha história de vida, que eu vou tentar falar um pouco depois. Mas a pergunta é, então, se a depressão acontece por esses mecanismos associados ao HIV, por que todo mundo fica deprimido com a infecção? E aí eu queria acrescentar muito fortemente essa ideia do estigma. Então, do estigma e dos problemas psicossociais. Porque o estigma, o estresse associado ao estigma, os problemas psicossociais, eles também levam ao aumento de citocina. Como que é isso? O nosso cérebro, ele detecta, vamos colocar grosseiramente, através das amígdalas cerebrais, ele detecta o que é perigo, o que está associado a medo. E perigo do quê? De ser excluso, de ser humilhado, de ser colocado de lado, né? E tudo isso é detectado como perigo. E a amígdala, então, estimula o hipotálamo a produzir CRF, a produzir, né? Aí entra todo aquele mecanismo de aumento de corticoide, e que pode levar à resistência do receptor ao corticoide, e você fica com esse aumento de corticoide. Também a amígdala estimula todo o sistema nervoso autônomo, através também do hipotálamo, e o sistema nervoso autônomo que vai estimular a medula e que vai mudar o perfil até do meu hemograma, do tipo de leucócito que eu libero para a periferia, e aumenta a produção de citocinas. Então, o estresse leva a esse estado pró-inflamatório. Então, e por sua vez, então, esse estado pró-inflamatório também aumentaria a depressão também por essa via citocinérgica. Então, quando eu falo da teoria citocinérgica como proposta, ela não exclui, ao contrário, ela se complementa por uma teoria psicológica, psicossocial, da origem da depressão. Porque o estresse, e quando eu digo estresse, são eventos negativos que me sobrecarregam, exigindo a minha adaptação. Perda, luto. Aqui no caso do HIV, eu estou chamando a atenção para a exclusão, para o estigma. Então, isso também aumenta a citocina e também caberia nessa teoria citocinérgica da depressão. Aqui eu vou, fazendo uma pausa, destacar, tem 4 trabalhos que eu queria destacar, vou destacar 2. Um foi um texto, um artigo que eu publiquei com o professor Eduard Ziff e com o Felipe Borelli e outros colaboradores, que é um artigo puramente teórico de revisão, onde nós escrevemos sobre essas questões, sobre os diferentes mecanismos que podem fazer com que a pessoa com HIV tenha depressão. Aí depois tem um outro artigo que a gente publicou, Nomoto, né, foi com a Silmara Nomoto, que foi a aluna de mestrado minha e do professor Júlio Croda, agora famosíssimo por causa do Covid, mas ele que me apoiou muito também nessas pesquisas, principalmente no início, essas pesquisas com o HIV,
e ele tinha uma aluna de mestrado, que era a Silmara Nomoto, e ele a colocou para ir atrás dessa minha ideia. Na época, eu ainda não era professora de mestrado. E aí, a Silmara fez um trabalho transversal, um trabalho relativamente simples, com 80 pacientes. A gente aplicou a escala de Beck, escala de qualidade de vida, e comparou com o CD4, carga viral, e vimos a questão dos aspectos socioeconômicos. E o que foi descoberto nesse estudo é que a depressão se associava grandemente a nível socioeconômico baixo e a baixa escolaridade. Esse artigo foi publicado na AIDS Care, eu acho que foi em 2015, e, enfim, é um estudo simples, mas que confirma um pouco essa ideia e traz esse aspecto novo, quer dizer, não é só o biológico, ou melhor, o biológico, mas junto com o socioeconômico, o psicossocial, o sociofamiliar, porque, então, o estresse também é uma coisa biológica, vamos dizer assim, né? E, então, assim, nesse artigo, o que chamou a atenção é que a porcentagem de depressão era muito alta, não da doença depressão como com todos os critérios da CID-10 ou do DSM-5, mas sintomas depressivos, eles eram muito frequentes, eles atingiam até 70% das pessoas com sintomas de depressão, e sendo que metade já tinha sintoma de moderado a grave, eram pacientes recém-diagnosticados com a infecção, e pode até ter sido também um pouco de reação à notícia ali naquela época, mas de qualquer forma a gente, ficou muito claro essa situação socioeconômica dessas pessoas. Então isso daí foi meio que uma primeira descoberta. E aí, por essa coisa de estar sempre conversando com esses pacientes com HIV e vendo sempre essa questão do estigma e a questão do sofrimento, e vendo que eles têm umas histórias de vida assim, na maioria das vezes é uma história muito triste já desde o início. Aquilo, não sei, foi chamando um pouco a minha atenção. E eu fui lendo, claro que a gente vai lendo e estudando, e chamou assim, se destacou para mim o fato de que trauma na infância, experiências traumáticas, são muito mais frequentes nas pessoas com HIV. Você fala, mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Por que uma pessoa com HIV, ele tem essa história de vida? Será que já é, então é um karma, né? Já é aquele azar que a pessoa tem, então já teve aquela infância difícil, adolescência difícil, e aí ele tem o HIV. A gente sabe que o HIV é mais, que ele é mais prevalente em alguns grupos. Homens que fazem sexo com homens, pessoas que usam drogas, principalmente endovenosa, profissionais do sexo. E o que, afinal de contas, essas pessoas têm em comum? Né? Então, aí eu fui meio que montando na minha mente, e é uma coisa que eu quero aqui, então, dividir com vocês, que é a ideia assim, eu imagino que, se eu tentar explicar hoje, uma pessoa, aparece a Dona Maria, que tem depressão e infecção com HIV. Para mim, eu acho que essa depressão que ela tem é por causa dos efeitos biológicos do HIV, sobre os quais eu falei, né, dei uma pincelada. Então, é por causa dos efeitos biológicos do HIV, é por causa de todo estigma associado ao HIV, então, estigma que a pessoa internaliza. Então, durante todas essas décadas, a gente falando coisas sobre o HIV, promiscuidade, culpa, pecado, então a pessoa internaliza toda essa culpa, ou às vezes ódio de quem transmitiu a doença para ela. Então, esse estigma também é causa da doença, o estigma na sociedade, que leva a pessoa também, às vezes, a ficar desempregada e tal. Mas eu comecei a achar, e é o que eu acho, que, na realidade, essa depressão que a Dona Maria agora tem com HIV, ela é resultado dessa história de vida. Não no sentido de ser um karma, né? Isso seria uma outra discussão aí espiritual, mas no sentido de ser, o que eu acho? Eu acho que você tem já um polimorfismo genético que talvez te predispõe a determinadas coisas, mas aí as experiências adversas na infância mudam o seu eixo hipotálamo, hipófise adrenal, fazendo com que a sua reação a futuras situações estressantes ou desafiadoras seja outra. Além disso, as experiências adversas na infância se associam à redução, a prejuízo cognitivo. Então, tem estudos que mostram que o QI pode ser inferior,
ou que funções executivas podem ter um desempenho pior, ou que o córtex pré-frontal pode ter um desempenho pior, e muda o teu sistema de recompensa. Então, para mim, eu fico um pouco com essa hipótese que eu estou compartilhando com vocês, e quando eu digo hipótese, não é também assim tão florido da minha imaginação. Você vai catando indícios de diferentes lados e vai meio que tentando montar um quebra-cabeça. Então, eu acredito que as experiências adversas na infância em pessoas geneticamente suscetíveis faz com que elas se tornem mais impulsivas, faz com que elas tenham um risco, uma tendência maior a apresentar comportamentos de risco, a fazerem escolhas impulsivas. Escolhas, que é impulsividade? É você não conseguir resistir à primeira ideia, à primeira opção que vem em sua mente, principalmente no sentido de procurar, de dar preferência a algo que vai te trazer prazer imediato e não conseguir se controlar cognitivamente, tendo em mente alguma coisa que vai te trazer uma recompensa futura. Então, eu imagino a história mais ou menos assim, se fosse, por exemplo, a Dona Maria, então ela foi traumatizada, foi abusada pelo pai, ou pobreza, exclusão social, racismo, e tudo isso foi fazendo com que ela se tornasse uma pessoa que tem uma dificuldade em termos de funções executivas, planejamento, automonitoramento, autocontrole. Então, eu acho que essa questão das funções executivas e da cognição seria o fator número 1. Fator número 2, eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele fica marcado, de forma que você tem uma tendência a ter uma reação inflamatória, uma reação simpática, do sentido luta e fuga, mais exacerbada do que uma pessoa que não passou por experiências traumáticas na infância. Isso é uma tendência, claro que não se aplica a todo mundo. Mas e, além disso, essa mudança no circuito de recompensa. E que tudo isso fez com que ela tivesse comportamentos que aumentaram a sua chance ou seu risco de contrair a infecção pelo HIV. E aí a depressão, aí vem todos esses efeitos biológicos do vírus HIV, vem o estigma, mas já tinha vindo toda essa história. Por que eu acho importante estudar isso? Tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu já até perdi a noção de horário, não sei se eu passei muito da hora. Mas a ideia de estar falando tudo isso é porque a gente precisa entender melhor a neurobiologia da depressão, de um modo geral. A gente precisa resolver a questão do HIV no mundo, porque, na realidade, não está tão estacionado assim quanto parece, o número de pessoas vai aumentando gradativamente, numa velocidade menor, mas está aumentando, é uma doença que comete pessoas jovens. A gente precisaria ter, talvez, para a depressão, biomarcadores, por isso o estudo de citocinas é interessante. Imagina se a gente pudesse dosar a depressão, como a gente consegue dosar e medir o diabetes, por exemplo. Ficaria muito mais fácil de controlar até mesmo o efeito do tratamento, ou talvez definir biotipos, formas de depressão, uma forma mais melancólica. Hoje a gente define tudo por sintomas clínicos, mais melancólico, ou mais adinâmico, anérgico, né? Então, o desenvolvimento de biomarcadores, compreender melhor o HIV, compreender melhor a depressão, e principalmente, assim, fechando talvez essa palestra, compreender melhor a questão das doenças como o resultado, aquela doença que eu manifesto como adulto, na realidade, o resultado de toda uma trajetória de neurodesenvolvimento, e que talvez eu pudesse ter feito alguma coisa no início, que se eu tivesse feito algum tratamento no início com a criança, isso talvez não tivesse acontecido. E, de fato, as pessoas com HIV, não é só que eu observei aqui na minha clínica, não, na minha modesta clínica, está comprovado, as pessoas com HIV têm um número muito maior, uma porcentagem muito maior de histórias de trauma na infância. Então, isso aí já é um fato. Né? O que eu acho que não está tão comprovado, e é o que eu gostaria de pesquisar, é se as pessoas com HIV realmente são mais impulsivas, ou se elas, inclusive, se elas já eram mais impulsivas antes de contrair o HIV. Então, isso daí precisaria de uma metodologia, tal, enfim. Poderia fazer até um modelo animal para tentar entender isso melhor, né? Então, o trauma no animal, por exemplo, a separação da mãe, se depois eles vão ter uma tendência a comportamento mais impulsivo, e se isso pode levar à questão de comportamentos de risco.
De fato, a gente sabe que as pessoas que têm comportamento de risco também têm mais trauma. Então, esses dois lados a gente já tem. As pessoas com HIV têm mais comportamento, têm mais histórico de trauma, as pessoas com comportamento de risco, uso de drogas, profissionais do sexo, também têm mais história de trauma, né? Só falta a gente fechar se a impulsividade aí está um pouco mediando isso. A gente sabe também que as pessoas com comportamento de risco, obviamente que elas são mais impulsivas, né? Então, as coisas meio que tendem a se fechar por aí. Eu acho que eu falei, e não sei, mas eu acho que eu vou encerrando mais ou menos assim por aqui. Então, eu tentei dar um panorama, destacando essas relações que ainda não estão bem compreendidas, depressão nas pessoas com HIV, até que ponto é o efeito do vírus, até que ponto tem a ver com as citocinas, a neurotoxicidade do vírus, mas também o estigma, a situação psicossocial, mas também essas pessoas com trauma na infância que já vêm com um cérebro marcado e que vai responder de uma forma maior. Aqui eu cito 2 trabalhos que eu fiz aqui também que não foram publicados. Um trabalho da Cíntia Battistetti, que mostra que, em algum lugar eu anotei os dados. Então, por exemplo, ela fez uma pesquisa também, estudo transversal com pacientes, e nessa nossa população do SAI, dos pacientes que tratam HIV, 72% tinham histórico de trauma, de acordo com o questionário de trauma, sendo que 31% tinham histórico de trauma moderado a grave. Isso daqui ela investigou mais ou menos uns 80% dos pacientes. E o trauma, nessa amostra, então, nos pacientes com HIV, o trauma estava associado à depressão. Tem um outro trabalho da Patrícia Dalmoro, também mestranda, que mostrou que 50% dos pacientes, também no SAIS, uma outra amostra, 50% dos pacientes tinham história de trauma e o trauma se associava à depressão. Tem um outro estudo que eu fiz junto com a professora Soraya Sidat, na África do Sul, que mostra que as mulheres com HIV, as mulheres da África do Sul com HIV, aquelas que tinham trauma na infância, elas tinham uma depressão mais persistente, mais duradoura. Então, as coisas vão vamos dizer, pelo menos elas não estão se contradizendo, né? Parece que elas vão se complementando. Eu agradeço bastante e agora eu fico aberta a observações, comentários e críticas. Obrigada. Professora, muito obrigada pela excelente palestra, foi incrível, abordou o tema realmente de uma forma muito interessante, com um novo ponto de vista. Realmente, uma história explícita, relações muito complexas, a gente está começando a entender agora. E eu mesmo tinha uma pergunta, eu mesmo tenho uma pergunta para a senhora. Eu atendi um paciente HIV essa semana, com um quadro depressivo, abandonou o tratamento em 2018, por questões de estigma, etc. E eu mesmo percebi na consulta que, para mim, tanto quanto retomar o tratamento do HIV, era tratar aquela depressão, vincular com aquele paciente. E a minha pergunta vai no sentido de, esses pacientes HIV com depressão, eles tendem a ter uma depressão refratária em maior porcentagem? Ou eles respondem ao tratamento farmacológico de forma... A impressão que eu tenho é que é uma depressão difícil de tratar. Eu tenho 2 impressões, assim, eu estou te falando de impressão. A impressão é que eles não aderem direito ao tratamento, nem do TARV, nem do antidepressivo, embora tenha, talvez algum paciente aqui que fosse me assistir ia falar, não, doutora, você está sendo injusta com a gente, mas, enfim, tem muitos que abandonam tal, mas mesmo aqueles que a gente usa, eu tenho a impressão de que eu tenho que usar muitos antidepressivos, é uma depressão difícil de tratar, sim, e que mistura a depressão com prejuízo neurocognitivo. Ela é uma depressão que aparece muito assim, eu vejo muito esses pacientes assim, eu não consigo trabalhar, eu não tenho forças, eu não tenho energia, eu não tenho vontade. Tem estudos que mostram também essa questão da fadiga, e a fadiga ela está relacionada também às citocinas nos núcleos da base, porque fadiga tem a ver com motivação, e muitas vezes tem a ver com baixa de dopamina. Então, assim, a gente sabe que várias doenças inflamatórias, Parkinson, tem várias doenças que se associam à fadiga, aquele cansaço. Então, o que eu vejo é muito essa mistura que fica difícil também na prática clínica, fica difícil de diferenciar, que é a depressão e o prejuízo neurocognitivo leve.
É o paciente que é independente, ele faz as coisas dele, mas ele simplesmente não trabalha, ele me procura muito, com grande interesse em conseguir o atestado para conseguir o benefício. Então, não é uma pessoa que tem 30, 40 anos, mas que não está querendo, não, eu vou estudar, eu vou fazer um curso técnico, eu vou não sei o quê. Não, é uma pessoa que desistiu da vida. Então, eu vejo muito assim, cansaço. Não é tanto aquela depressão de chegar aqui desesperado e chorar, 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 chorar. É uma depressão associada àquele fadiga, energia, né? A gente trata, eu uso muito, por exemplo, eu uso antidepressivos, eu gosto muito da nortriptilina, porque é um antidepressivo antigo, mas que trata dor também, e que tem um efeito muito bom, e às vezes a gente tem que associar com neuroléptico atípico, ou tem que associar com carbolítio, porque é uma depressão realmente refratária, a impressão que eu tenho é essa. Eu ia perguntar exatamente isso, se a senhora via benefício em associar com lítio pelo seu efeito potencializador, e como a senhora citou também mecanismos dopaminérgicos, a senhora vê benefício em associar antidepressivos como a bupropiona, por exemplo? Assim, bupropiona a gente usa, tem gente que gosta, mas a bupropiona, para mim, ela é sempre só um ator coadjuvante, num tratamento de depressão mesmo. Se você não está deprimido, você está, eu estou meio chateado, estressado, tal, e uma depressão leve, e tomar uma bupropiona, às vezes combinado com alguma coisa, tudo bem, mas uma pessoa que está realmente, essa depressão que eu estou falando do HIV, eu vejo a bupropiona como um ator coadjuvante, ela não pode ser o principal, ela sozinha não dá conta, não. Mas depressão é tentativa e erro, né? Nós temos uma pergunta aqui da Bárbara, ela agradece pela excelente palestra, pergunta quais são os últimos avanços na ciência em relação ao tratamento do HIV e as futuras perspectivas para essa área, eu acho que, sobretudo, nessa atenção à saúde mental, né, do paciente com HIV. Olha, para ser bem sincera, a evolução do tratamento com os antirretrovirais, eu não vou poder te responder. Falar assim, eu sei o que está sendo feito, o último antirretroviral que está sendo lançado, pesquisado. Quando tem uns filminhos muito legais que a gente vê no YouTube que mostra os diferentes mecanismos dos antirretrovirais, né? Então, você tem aqueles que vão inibir a transcriptase reversa, e você tem aquele tal, tem uns que são os inibidores de entrada, para não deixar o HIV entrar na célula, o outro que inibe, né? Então, tem vários mecanismos, e provavelmente vários estão sendo estudados, mas eu não vou saber te responder. E que eu saiba, não tem nada assim muito novo ou específico para tratar depressão nos pacientes com HIV. Eles são tratados com antidepressivos normais. Eu tive em New York em 2013, e eu conversei com uma médica que faz muita pesquisa nessa área. E ela estava até falando que a minoxiclina foi tentada, e a minoxiclina é um inibidor de micróglia, e que não melhorou a depressão nos pacientes com HIV. Eu não sei se foi tentada com paciente, eu não sei nenhum detalhe sobre esse estudo, mas, assim, esse estudo, ele falaria contra tudo que eu falei, né? Porque você estaria inibindo a micróglia, então você estaria, teoricamente, inibindo a neuroinflamação. Talvez porque não seja suficiente, né? Porque não é só a micróglia, você tem também os efeitos neurotóxicos do vírus, tá? Então, é uma coisa um pouco mais complexa que tudo isso. Agora, que eu saiba, eu não sei de nenhum estudo ou de alguma coisa, assim, concreta para te dizer sobre, por exemplo, anti-inflamatórios específicos para atuar na depressão, que eu saiba, não. Obrigado, professora. O Matheus também parabeniza pela palestra. Pergunta, como as memórias traumáticas estão relacionadas ao aumento do risco para depressão e ansiedade? O principal mecanismo está relacionado ao eixo HPA. Então, parece que eu não sei se ele é o principal, eu acho que ele é o melhor, o mais bem entendido, compreendido, né? Porque esse assunto, ele realmente não está claro, né? Eu tenho, na revista Ciências e Cognição, eu vou estar lançando agora no próximo número, tem um artigo que eu escrevi também com essas minhas fantasias, que eu escrevi com o professor Ziff, Edward Ziff. O professor Edward Ziff, ele é um bioquímico da New York University, e ele é meu amigo também do professor Scholl, do professor Glaucio,
e ele participou muito, ele me ajudou muito nessa questão das pesquisas, ele inclusive providenciou a GP120, a gente fez estudo com animal, injetando GP120 em modelo de dor em animal, e a GP120 realmente prejudicou o tratamento da dor e aumentou a sensibilização da pata do ratinho e tal, enfim, então ele me ajudou muito nessa questão dessas pesquisas, com essas ideias de HIV, e a gente escreveu um artigo onde eu tento relacionar memória traumática, impulsividade e HIV, que é um pouco isso que eu falei no final da palestra. O que se sabe assim, então tem vários estudos mostrando que realmente aumenta, que trauma na infância aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de transtorno de estresse pós-traumático, mas aumenta também o risco de doenças autoimunes, mas aumenta o risco também até de pessoas que vão ter, por exemplo, no futuro, como adultas, obesidade, diabetes, porque isso também tá associado à HPA. Então, as pessoas se fixam muito nessa questão da HPA, mas eu não saberia te dizer agora, assim, uma outra coisa que eu me lembro. Agora, o que precisa chamar a atenção, assim, vários estudos também mostram que, por exemplo, você estuda um grupo de crianças que tiveram maus tratos ou através de questionários, tá? Você viu que elas tiveram maus tratos, experiências de abuso, etc. E existem polimorfismos que te predispõem a isso. Então, por exemplo, a criança que tem o polimorfismo do receptor de BDNF tipo 1, e a outra tem o receptor, a molécula de receptor de BDNF, mas o gene é na outra variedade, outro tipo, outro polimorfismo. Então, um grupo sofreu abuso, mas tem um risco muito menor de desenvolver depressão, o outro grupo sofreu abuso e vai desenvolver depressão. Então, isso é o que se chama de interação gene-ambiente. Perfeito, professora. Nós agradecemos imensamente o seu aceite pela excelente palestra. Acreditamos que foi muito produtivo, muito enriquecedor. Não poderíamos ter encerrado o nosso simpósio em melhor companhia. Então, gostaria novamente de agradecer, em nome de toda a comissão organizadora, pela sua presença. Eu gostaria, inclusive, de fazer um agradecimento, que eu acredito que partilhado por todos Ciência e Cognição, pelas suas publicações no blog Neurociências em Debate. É realmente um material muito rico, muito bom. Frequentemente nós utilizamos como material de apoio nas nossas aulas para medicina, para educação física, os alunos gostam muito. Nós mesmos, de vez em quando, lemos para rever algum conteúdo de forma rápida. Então, até para ficar um incentivo para que todos acessem, é só jogar no Google Neurociências em Debate que vocês vão encontrar. É uma parceria com o projeto Ciência e Cognição, e realmente os textos são muito claros, muito concisos, e abordam temas interessantíssimos da neuro. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui esse agradecimento, assim como o seu canal do YouTube, que a gente acompanha também, em diversos vídeos informativos. Então, muito obrigado, professora. Convido a senhora a permanecer conosco aqui no backstage para que a gente possa fazer a cerimônia de encerramento. A senhora quer